Acha que seu parceiro checar seu celular é invasão de privacidade? Nos castelos medievais, a suspeita de adultério significava ter o nariz arrancado em praça pública, enquanto seus vizinhos faziam apostas de quanto tempo você gritaria. Estou falando de punições reais que fazem Game of Thrones parecer filme da Disney por séculos. As paredes de pedra dos maiores castelos da Europa testemunharam horrores projetados especificamente para destruir mulheres acusadas de infidelidade. Punições tão calculadas, tão públicas, tão permanentemente desfigurantes que a morte teria sido a opção misericordiosa. Hoje, vamos caminhar pelos corredores de castelos que a maioria dos livros de história convenientemente ignora. A questão não é se essas punições aconteceram, mas como alguém sobreviveu a elas antes de descermos nesse pesadelo. Faz favor pra mim, se você acredita que história não é só datas e reis mortos, mas a verdade crua, desconfortável e absolutamente brutal da existência humana. Esmaga esse botão de like, se inscreve, porque a gente não está só recitando fatos, estamos revelando o que não te ensinaram na escola. Deixe um comentário me contando de onde no mundo você está assistindo e se acha que teria sobrevivido à justiça medieval. Agora, vamos descer às câmaras mais sombrias das punições nos castelos. O freio da megera. O silêncio da vergonha. Vamos começar com algo que parece quase pitoresco em vitrines de museu, até você entender como funcionava de verdade. O freio da megera era uma gaiola de metal trancada ao redor da cabeça da mulher. Mas aqui está a parte que eles não mostram nas exposições. A maioria das versões tinha um espeto de ferro de 5 centímetros que pressionava a língua para baixo. Em Walton-on-Thames, na Inglaterra, em 1567, Margaret Davy usou um desses por 3 dias, depois que o marido a acusou de entreter um comerciante. Toda vez que ela tentava falar, implorar ou até engolir, aquele espeto abria novas feridas na língua dela. Imagina ter uma gaiola de metal trancada com cadeado em volta da sua cabeça inteira. Você não consegue comer. A mandíbula não abre o suficiente. Você não consegue beber sem engasgar com o próprio sangue. E com certeza não consegue explicar que as acusações do seu marido são mentiras completas. A pior parte é que isso não era feito no privado. Margaret foi desfilada pela cidade, com os sinos decorativos do freio tocando a cada passo forçado, anunciando sua vergonha para cada padeiro, ferreiro e ex-amigo. A crônica de Shrewsbury descreve uma mulher em 1590 que usou um freio por 6 dias. Quando finalmente tiraram, ela tinha arrancado parte da própria língua com os dentes, tentando fugir do espeto. A mensagem da sociedade medieval era cristalina. A voz de uma mulher era a primeira coisa a ser destruída. Se você não podia se defender, não podia manter sua inocência. Isso não era reservado para adultério comprovado. A suspeita já bastava. Fofoca já bastava. Seu marido ter uma colheita ruim e precisar de alguém para culpar. Isso com certeza já bastava. O freio era a versão medieval de um linchamento no Twitter. Só que em vez de hashtags nos trending topics, você ganhava cicatrizes permanentes e a adorável experiência de passar fome cercada por comida que não podia comer. Raspagem e nudez pública. A destruição da identidade. Agora a gente eleva o nível. Porque, pelo jeito, máscaras de tortura de metal eram só o aquecimento. Quando Lady Eleanor de Clare foi acusada de infidelidade em 1321, no Castelo de Caerphilly, no país de Gales. A punição dela começou com o que soa quase simples. Rasparam a cabeça dela completamente, mas não pararam na cabeça. Cada pelo do corpo dela, no grande salão do castelo, na frente de nobres reunidos, servos e dignitários visitantes. Eleanor foi despida à força e raspada pelas lavadeiras do castelo enquanto o marido assistia da cadeira, comendo fazão,
as sobrancelhas se foram. O cabelo que levou anos para crescer além da cintura, que marcava o status de nobreza dela, se foi. E aí veio a punição real. Ela foi forçada a andar pelas muralhas do castelo, totalmente careca e exposta, por 3 dias seguidos durante uma onda de frio em fevereiro. Você precisa entender o que o cabelo significava para as mulheres medievais. Não era moda, era identidade. Status. A própria feminilidade. Ser raspada em público te marcava como algo menos que humano. É o equivalente medieval a ter seu rosto estampado para sempre nas redes sociais com a palavra traidora carimbada na cara. Só que todo mundo que você conhecer na vida vai ver a prova crescendo de volta. Os Annales Monastici registram pelo menos 47 casos de mulheres nobres recebendo essa punição na Inglaterra e na França entre 1300 e 1450. Essas mulheres tinham que viver nesses mesmos castelos, comer nesses mesmos salões, ver as mesmas pessoas que testemunharam a humilhação delas todo o santo dia, enquanto esperavam meses para o cabelo voltar. Sua vergonha virava seu cartão de visitas permanente. Um relato do castelo de Kenilworth descreve Alice Perrers, que, depois de ser raspada em 1377, se recusou a sair dos aposentos por 8 meses. Quando ela finalmente saiu, o cabelo tinha crescido branco. Aos 29 anos, a cadeira de imersão, afogando em vergonha. Imagina isso. Uma cadeira de madeira presa a uma viga longa posicionada sobre o fosso do castelo soa quase como um brinquedo de parque de diversões, não é? Agora, imagine-se amarrada nessa cadeira com os pulsos presos nas costas e depois sendo mergulhada repetidamente em água gelada e contaminada com esgoto, enquanto a cidade inteira se reúne para assistir e zombar. Em 1445, no Castelo de Leeds, Joan Williamson suportou 17 mergulhos no fosso por suposto adultério. As contas da casa do castelo de Leeds descrevem cada mergulho durando o tempo de rezar 3 Pai Nossos, cerca de 30 a 45 segundos. Imagine ser jogada em uma água tão fria que seus pulmões travam. Você não consegue prender a respiração direito porque já está ofegante do mergulho anterior. A água do fosso não era exatamente limpa. Estamos falando de esgoto puro. Animais mortos e qualquer doença que estivesse fermentando naquela água parada. A verdadeira genialidade dessa punição é que ela foi projetada para ser sobrevivível. Por pouco. Se você se afogasse, Deus a tinha julgado culpada. Se sobrevivesse, era culpada de qualquer jeito. Mas agora tinha o privilégio de viver com uma infecção pulmonar que provavelmente te mataria em 3 meses. Os registros na cidade de Chester observam que aproximadamente 60% das mulheres submetidas a mergulhos repetidos desenvolviam febre da água, provavelmente pneumonia ou sepse, e como o povo medieval tinha um senso de eficiência distorcido, eles costumavam combinar punições. Raspada primeiro? Claro. Agora, vamos mergulhar você na água congelante sem nenhum cabelo, para proteger seu couro cabeludo da hipotermia. Aqui está a parte que realmente captura a crueldade da época. Isso era considerado uma punição leve. Falando sério, as mulheres nobres muitas vezes pediam a cadeira de humilhação em vez do que vem a seguir: mutilação. A marca permanente. Agora entramos em um território que é genuinamente difícil de discutir. Quando Agnes de Vesey foi condenada por adultério no castelo de Alnwick em 1296, o nariz dela foi cortado. Não metaforicamente, nem parcialmente, completamente decepado com uma lâmina quente que cauterizava enquanto cortava. E ela era uma condessa. Se isso acontecia com a nobreza, imagine o que acontecia com as mulheres comuns. A crônica de Lanercost documenta um caso de 1317, onde a esposa de um castelão do castelo de Carlisle, conhecida apenas como Mary de Carlisle, ela foi descoberta com um cavaleiro da casa,
A punição foi precisa. O nariz e as 2 orelhas, o barbeiro cirurgião do castelo realizou a mutilação no pátio usando tesouras aquecidas na forja. Mary sobreviveu, mas a vida dela efetivamente acabou. Nenhum véu poderia esconder o estrago. Qualquer pessoa que olhasse para ela sabia exatamente do que ela tinha sido acusada. Por que o nariz? Por que as orelhas? Porque a sociedade medieval era obcecada por sinais externos de pecado interior. Seu rosto deveria refletir sua alma. A mutilação criava uma marca permanente que dizia não confiável, infiel, indigna para todos que você encontrasse. Era a morte social sem a misericórdia da morte real. Você não podia esconder. Não podia dar desculpas. Os documentos do castelo de Durham listam 14 mulheres mutiladas por adultério, entre 1290 e 1340. 14 mulheres cujos rostos foram sistematicamente destruídos para provar um ponto. E aqui está o verdadeiro golpe. Na maioria dos casos, não houve julgamento, nem evidências, nem defesa. A acusação de um marido era suficiente. Emparedamento. Enterrada viva nas paredes do castelo. Respire fundo, porque essa é genuinamente coisa de pesadelo. Emparedamento. Ser selada viva dentro de uma parede ou torre. Era reservado para os casos mais graves de adultério. Quando a condessa Catherine de Thouars foi condenada por infidelidade no castelo do marido na Bretanha em 1378. Ela foi emparedada em uma pequena câmara na torre norte do castelo, viva. A câmara tinha cerca de 1,80 m por 1,80 m. Deram a ela uma bíblia, uma vela e uma pequena fenda por onde passavam comida e água, sem janelas, sem luz depois que a vela acabasse, sem contato humano, exceto a mão silenciosa que empurrava pão pela fenda 2 vezes por dia. Catherine viveu naquele caixão de pedra por 7 anos antes de morrer. Consegue imaginar? Hora após hora na escuridão completa, tocando as mesmas paredes de pedra. O silêncio tão absoluto que você ouviria seu próprio batimento cardíaco como tambores de guerra. Registros medievais descrevem mulheres emparedadas ficando completamente loucas, gritando com as pedras, conversando com companheiros alucinados. Algumas paravam de comer, escolhendo a inanição em vez de mais um dia no escuro. O Castelo Russen, na Ilha de Man, tem uma câmara selada na Torre Noroeste. Em 1938, durante reformas, trabalhadores quebraram a parede e encontraram restos de esqueletos. Uma mulher ainda vestindo roupas nobres degradadas do século XIV. As mãos dela estavam gastas até o osso polido de tanto arranhar as paredes. A pedra mostrava marcas de arranhões com quase 8 centímetros de profundidade em alguns lugares. Isso não foi execução. Foi tortura estendida por anos. A parte verdadeiramente distorcida é que isso era considerado misericordioso, porque, tecnicamente, você não era executada. A igreja desaprovava a execução de mulheres nobres. As almas delas precisavam ser salvas. Então, em vez disso, davam a você décadas para contemplar seus pecados em uma tumba de pedra que acabaria te matando de qualquer maneira. A procissão da vergonha, destruição psicológica. Vamos falar sobre a punição que não deixava cicatrizes físicas, mas destruía as mulheres com a mesma eficácia. A procissão da vergonha. Em 1425, Lady Margaret Stafford, do Castelo de Stafford, foi acusada de ter um caso com o escudeiro do marido. Sua punição: ela foi forçada a caminhar do castelo até a igreja da cidade, cerca de 3 quilômetros. Vestindo apenas uma túnica fina, ela caminhou descalça em pleno janeiro, segurando uma vela e confessando publicamente seu pecado em cada esquina. Mas eis o que torna tudo isso particularmente cruel. Ela teve que fazer isso todo domingo, por 6 meses. 24 caminhadas da vergonha. 24 vezes parada em encruzilhadas anunciando: eu traí meu marido e a Deus.
24 vezes vendo crianças jogarem lama, adultos cuspirem e antigos amigos virarem as costas. A punição não era o frio nem as pedras que cortavam seus pés. Era ver todo o seu círculo social rejeitá-la sistematicamente. Semana após semana, o registro do Bispo Gray descreve essas procissões em várias cidades por toda a Inglaterra. As mulheres carregavam velas acesas. E se a vela se apagasse pelo vento, pelas mãos trêmulas ou pela fraqueza do corpo, a procissão tinha que recomeçar. Dizem que uma mulher em York desmaiou 3 vezes durante uma única caminhada. A cada vez, eles a reanimavam e a obrigavam a continuar. A sociedade medieval entendia algo que nós quase esquecemos. A morte social pode ser pior que a morte física. Arranque a reputação, a comunidade e a dignidade de alguém, e você o destruiu mais completamente do que qualquer carrasco poderia. Essas mulheres continuavam vivendo, respirando, comendo, existindo, mas eram fantasmas. E aqui está a armadilha psicológica. Você não podia revidar. Qualquer resistência significava escalar para a punição física. Câmaras de fome. O desaparecimento lento. Precisamos discutir mais um horror em que os castelos medievais eram especialistas. As câmaras de fome, diferente do emparedamento, onde você poderia receber o mínimo de comida. As câmaras de fome eram exatamente o que parecem. Você era trancado e depois nada. Eles apenas esperavam você morrer. O Castelo de Chepstow, no país de Gales, tem uma câmara que os historiadores chamam de Sala do Esquecimento. É uma pequena cela na fundação do castelo, abaixo do nível do solo, acessível apenas por um alçapão. Em 1405, uma mulher chamada Gwen foi selada nesta câmara pelo crime de adultério. Os registros do castelo notam que sua prisão começou em março. Eles registram sua morte no final de maio. 9 semanas de fome lenta, na escuridão absoluta. Seu corpo não desliga silenciosamente quando você está morrendo de fome. Primeiro, você queima toda a glicose disponível. Isso leva cerca de 1 dia. Então, seu corpo começa a consumir o tecido muscular. Você fica fraco demais para ficar de pé. Depois fraco demais para se sentar. Seu cabelo cai. Seus dentes amolecem. Sua mente começa a alucinar com comida, criando cheiros fantasmas de pão e carne que não existem. A crueldade da punição pela fome está no seu ritmo. Ela te dá tempo. Um tempo horrível e estendido, para pensar em tudo que você está perdendo. Registros do castelo de Conwy mostram que as câmaras de fome muitas vezes tinham pequenos buracos perto do topo, onde os habitantes do castelo podiam ouvir os gritos da mulher presa pela primeira semana ou 2. Então o choro parava. Não porque ela tinha sido libertada, mas porque ela não tinha mais energia para gritar. Prisão monástica forçada. A morte em vida. E finalmente, chegamos ao que muitos consideravam a punição mais civilizada. Prisão monástica forçada significava ser selada em um convento para a vida toda. Proibida de qualquer contato com o mundo exterior. Significava passar cada hora acordada em oração e trabalho manual. Soa quase pacífico comparado a todo o resto. Certo? Quando Lady Joan de Kent foi condenada por adultério em 1349, ela foi enviada para a abadia de Godstow. Ela tinha 22 anos. Pelos próximos 47 anos, ela viveu numa cela de pedra de 1,5 metro de largura. Ia às orações 8 vezes por dia, começando às 2 da manhã, e passava as horas restantes em completo silêncio. Falar era proibido. Cartas eram proibidas. Visitas eram proibidas. Isso não era meditação ou retiro espiritual. Isso era o apagamento completo da existência individual. Seu nome era tirado. Você se tornava a irmã penitente. Seu cabelo era raspado. Seus bens eram destruídos.
Cada traço de quem você foi era eliminado sistematicamente. Você acordava na escuridão, rezava em silêncio, trabalhava isolada, dormia na pedra e repetia o ciclo até a morte. Os registros do convento da Abadia de Godstow documentam mais de 30 mulheres presas por adultério entre 1300 e 1500. O tempo médio de sobrevivência era de 12 anos. Não porque eram libertadas, mas porque morriam. A combinação de comida inadequada, frio constante e tortura psicológica as matava. Mas, tecnicamente, ninguém as havia assassinado. Elas simplesmente definhavam enquanto contemplavam seus pecados. Então, acha que seu relacionamento tem problemas de confiança? Imagine ser punida por um olhar suspeito ou uma conversa privada. Mulheres em castelos medievais enfrentavam mutilação, fome e até ser seladas vivas. Esses horrores eram o dia a dia, não exceções raras. Qual punição te choca mais? Você teria sobrevivido sequer um dia? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio cada um deles. Se isso te fez grato pelos direitos modernos, se inscreva no canal. Na próxima, vamos mergulhar nos instrumentos de tortura para masmorras de castelos. E vai por mim. Hoje foi justiça.